Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-semana 4, o seu tradicional programa passando por todos os jogos do dia para te deixar informado no início da semana, que ganhou um peso ainda maior com a eleição nesse domingo, né? Então o foco do público brasileiro é dividido, mas eu tô aqui para te contar tudo o que aconteceu na rodada da NFL. Antes de falar dos jogos, eu só queria pedir para você que escuta o podcast Cara dos Esportes regularmente, ou você que está escutando pela primeira vez, não esquece de se inscrever, liga as notificações e dê 5 estrelas na avaliação. É importante a avaliação das 5 estrelas porque ajuda a subir no ranking. E essa semana a gente teve um problema técnico, na verdade o problema técnico foi do Spotify. Eu falei com o Spotify e eles pediram desculpas, disseram que consertaram, mas tanto no podcast de quarta-noite, o preview da rodada, quanto de quinta-feira, o da NBA, ficaram horas o episódio sem ninguém conseguir tocar no Spotify, que é onde eu tenho 70% dos meus ouvintes, e deram um grande prejuízo aos números dessa semana e fez o meu podcast também cair muito nos rankings. A gente que estava ali top 30, top 25 ali entre podcast de esporte no Brasil, deu uma queda significativa porque ficou basicamente 2 dias, ninguém conseguiria escutar o podcast no Spotify. Então, vamos voltar com tudo para esse ranking. Vocês têm um dever de casa hoje, além de botar lá a avaliação 5 estrelas, convencer um amigo que é fã de NFL, ou amiga, claro, a escutar o podcast. Se você curte podcast, faça outra pessoa curtir também, né? Se você curte, é sinal que o programa é bom, então indique pra alguém e vamos continuar crescendo aí. O podcast começou tão bem o ano, mas essa semana realmente foi bem complicada com esses problemas técnicos, me deixou bem chateado. Mas bola pra frente, a energia tá em alta, vamos falar dos jogos, vamos começar por Buffalo Bills e Baltimore Ravens. O Buffalo Bills derrotou o Baltimore Ravens por 23-20 em Baltimore, um jogo muito disputado, um jogo duro entre 2 dos melhores times da AFC, debaixo de muita chuva, né? O efeito furacão Ian, né? Ele se dissipou, mas ainda é muita chuva, traz muita chuva ali pro nordeste dos Estados Unidos. Os Ravens chegaram a estar liderando por 20-3 no final do segundo quarto, mas os Bills conseguiram a virada. Só o Buffalo Bills pontuou no segundo tempo, e no final eles conseguiram um field goal de 21 jardas com o cronômetro expirando. A polêmica ficará pela decisão do John Harbaugh. Ele, para quem não viu o jogo, a equipe dos Ravens teve um drive de 14 jogadas, 93 jardas, 10 minutos no último quarto, né? Depois de vários drives seguidos em que a equipe não conseguiu mover a bola, ou quando conseguiu mover a bola, lançou interceptação, passe desviado, né? Passe desviou na linha de scrimmage e acabou sendo interceptado o passe do Lamar. Mas numa quarta para gol, né? Faltando 2 jardas para a linha da end zone, com 4 minutos para o fim do jogo, a equipe, ao invés de chutar o field goal, colocaria os Ravens na frente por 23-20, decidiu tentar o touchdown para tentar a vitória. Quer dizer, tentar botar a distância de um touchdown ali no placar. Não conseguiu, Lamar acabou sendo interceptado pelo Jordan Poyer. Os Bills recuperaram a bola, marcharam 12 jogadas, 77 jardas, 4 minutos. Teve mais uma decisão polêmica, né? Na segunda... Na verdade foi na segunda para 11. Isso, não estava certo. Na linha de 27 jardas ali. Não, desculpa. Li errado aqui, porque eu também... Muito jogo ao mesmo tempo, pessoal. Primeira para 10 na linha de 11 jardas do campo de ataque. O Devin Singletary recebeu a bola, avançou para 8 jardas. E era o momento para os Ravens terem deixado os Bills fazerem touchdown para receberem de volta a bola e tentar empatar ou, de repente, virar um touchdown e a conversão de 2 pontos. Parece que alguns jogadores dos Ravens iam deixar entrar, só que parece que rolou uma confusão. E o Jason Pierre-Paul acabou derrubando o Devin Singletary. E ali os Bills gastaram o que sobrou do relógio, chutaram o field goal e venceram o jogo.
os Ravens deveriam ter deixado o Devin Singletary entrar na endzone. Claro que, uma vez ele percebendo isso, ele provavelmente tentaria cair no chão para não deixar que para não entrar na endzone, para poder gastar mais tempo, mas os Ravens deveriam ter aberto tudo ali, deixa o Devin Singletary entrar. Ali foi um erro, realmente. Parece que o Marcus Peters, cornerback da equipe, não gostou nada dos Ravens não terem, ele discutiu com o técnico e tal, dos Ravens não terem deixado o touchdown do Buffalo Bills, porque ali, como o jogo tá empatado e eles precisam apenas do field goal pra empatar a partida, você tem que deixar eles fazerem um touchdown pra você receber a bola de volta, porque senão acontece exatamente o que aconteceu, né? Eles gastaram o relógio, estaram no field goal, os Ravens nunca receberam a bola de volta, né? Então teria sido a decisão correta. Sobre a quarta descida, foi a decisão correta do Baltimore Ravens. Os números mostram que a probabilidade de vencer o jogo seria maior com um touchdown ali, porque ali, se eles chutam um field goal 23-20, os Bills recebem basicamente a bola no mesmo lugar que eles receberam com a interceptação na endzone, e eles iam marchar o campo. E conseguiram marchar na vida real. Nesse cenário hipotético que os Ravens chutaram um field goal, eles provavelmente também marchariam o campo, né? Ali eles precisariam de um field goal, não seria pra vencer o jogo, seria pra empatar. Mas precisando do touchdown pra vencer o jogo, eles jogariam de forma mais agressiva ali na red zone. Eles chegaram a ajoelhar ali com a bola 2 vezes. Então foi a decisão correta, né? Deu errado, né? Não garante a vitória, né? Eu tô até vendo aqui os números. Tem um Twitter, né, que é o Ben Bot Baldwin, né, que é um bot criado lá no Twitter, que ele sempre twitta nas situações de quartas descidas qual que é a decisão correta pelos modelos de probabilidade de vitória, né? E ele tweetou que era uma recomendação média, tem baixa, média e forte, era uma recomendação média para ir para conversão, né? Indo para conversão aumentaria a probabilidade de vitória em 2,1%. Não é converter. Se você converte, você aumenta a sua possibilidade de vitória para 83%, segundo esse modelo. Tentando o field goal, mesmo que você acerte, seria uma probabilidade de vitória de 63%. Os Ravens acabaram tendo azar num jogo apertadíssimo, num jogo que foi decidido por isso, né? Eu tô falando aqui sobre time ter deixado o outro fazer touchdown ou quarta descida e tal. Foi um jogo muito apertado, debaixo de muita chuva. Isso sempre... Eu até achava... Se você me falasse que ia ter muita chuva nesse jogo, eu não sabia que ia chover tanto assim. Por isso até que eu apostei no over de pontos. Eu acharia que a vantagem seria pros Ravens, né? Porque, em geral, eles têm um ataque terrestre melhor, mas eles não têm sido tão consistentes assim correndo com a bola. O Lamar foi o melhor corredor deles, então eles basicamente correndo com a bola foi o mesmo nível. Os Ravens tiveram 4.9 jardas por carregada, os Bills tiveram 5.0, né? Os Bills tiveram 25 tentativas, os Ravens 33, né? E a chuva prejudica bastante os dois ataques aéreos, e o ataque aéreo dos Bills conseguiu sobreviver melhor, né? Principalmente no segundo tempo, conseguiu mover melhor a bola. O Josh Allen terminou com 19 de 36 passes, para 213 jardas, um touchdown, uma interceptação, um passe também que desviou. O Lamar terminou com 20 de 29 para 144 jardas, um touchdown, 2 interceptações. Ele foi sacado 2 vezes também. Eu achei que a defesa dos Ravens jogou um pouco melhor do que vinha jogando, né? Mas tem o fator chuva, né? O fator chuva desacelera qualquer ataque. Então, um jogo apertadíssimo. Os Bills venceram no detalhe, mas foi uma vitória muito importante para a equipe, que vem daquela derrota pro Miami Dolphins, uma derrota meio maluca, né? E eles são o melhor time no geral. Eu só acho que nesse domingo, especificamente, foi um jogo bem equilibrado, em que um detalhe, né? Essa conversão de quarta descida que eles não conseguiram, né? Eu acho que foi a decisão, né? Os Bills tiveram... Os dois times tiveram o mesmo número de first downs. Os Bills tiveram 30 jardas a mais no total, né? E os Ravens até converteram mais terceiras descidas. Então foi um jogo extremamente equilibrado, que os Bills acabaram vencendo a partida.
Antes de passar para Jacksonville Jaguars, tenho 2 lembretes. O primeiro, que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer ter acesso a conteúdos extras, como o podcast Terça-feira à Noite, que é um debate com convidados sobre os principais temas da NFL e análise do Monday Night Football, além do podcast Sexta-feira de Manhã, que é sobre o Thursday Night Football, se torne apoiador. O link tá na descrição explicando todos os planos. Tem muitos outros conteúdos exclusivos além desses que eu falei. E você ainda tem desconto pagando o plano por 6 meses ou 1 ano no Pix. Então, bem fácil, bem simples. Você pode fazer assinatura mensal também pelo PicPay. Então, vai lá no link na descrição e se informe e ajude o podcast a ficar no ar. Lembrar também que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Na segunda parte desse programa, né? Você tá escutando a primeira, a segunda vai estar no feed também. A gente vai falar sobre o Sunday Night Football e já vai olhar um pouco para o preview da semana 5, né? Os jogos da semana 5. Vamos passar por algumas linhas de aposta também. Não é o foco total, mas a gente vai falar de linhas de apostas também, né? Lá no Bodog. E se você curte alguma, comece a apostar com responsabilidade. Use o meu link que tá na descrição para eles saberem que eu te mandei. Novos usuários têm bônus de até 100% em depósitos, no primeiro depósito, de até R$120. Então, não deixe de criar sua conta lá no Bodog, que também vai ajudar o podcast. Mas vamos falar de Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles agora. Um jogo que foi muito prejudicado pela chuva, né? Muita chuva na Filadélfia, como eu falei no jogo anterior, né? O furacão Ian deixou de ser um furacão, né? Ele dissipou um pouco, mas virou uma grande frente fria de chuva. E aí choveu bastante em Baltimore, choveu bastante na Filadélfia, choveu bastante em outros lugares também. Um jogo que o Trevor Lawrence vinha naquela sequência muito boa. Começou 14-0 essa partida, parecia que o Jacksonville Jaguars rumo ao título. O Trevor Lawrence, será que ele vai entrar na disputa para MVP? Só que ele não teve um jogo bom, né? Ele não lidou bem com a chuva. Ele sofreu 4 fumbles, perdeu 4 fumbles, inclusive um no final ali que decretou a vitória do Philadelphia Eagles, né? Os Eagles tentaram uma conversão de quarta descida, não conseguiram. Os Jaguars receberam a bola de volta no seu próprio campo de defesa, precisando de um touchdown e uma conversão de 2 pontos para empatar a partida. Só que aí o Trevor Lawrence sofreu fumble, sofreu sack, sofreu fumble. Os Eagles recuperaram e venceram o jogo. Ele lançou uma interceptação também, né? E uma vitória que, assim, eu acho que é o adversário mais qualificado que os Eagles enfrentaram, né? Talvez olhar o calendário aqui dos Eagles, porque a gente tem tanta coisa prestando atenção. Eles enfrentaram Lions, Vikings, Commanders e Jaguars. É o melhor adversário que eles enfrentaram até agora, dependendo de como você se sinta sobre o Minnesota Vikings. Mas foi uma vitória importante porque eu cheguei até a falar sobre isso aqui no podcast. A questão grande era o Philadelphia Eagles é um rolo compressor. Mas o que ia acontecer quando esse time saísse atrás do placar? E a gente viu a equipe sair atrás do placar, né? O Jacksonville Jaguars abriu 14-0, teve uma pick six lançada pelo Jalen Hurts, né? O passe foi meio desviado ali. Mas a equipe conseguiu voltar, né? Tava 14-0, tentou uma conversão de 2 pontos de quarta descida, não conseguiu, devolveu a bola para os Jaguars e aí a equipe dos Jaguars sofreu um fumble, né? O que ajudou os Eagles, né? Receberam a bola já quase no meio do campo, mas a equipe tava 2 touchdowns atrás e voltou e venceu com, não vou dizer tranquilidade porque eles estavam perdendo por 2 touchdowns, né? Mas conseguiu vencer. Teve mais o segundo quarto fantástico, né? Foram 20 pontos. O time dos Eagles tem ido muito bem nos segundos quartos. E o Hurts que teve o seu pior jogo passando a bola, mas com a ressalva, claro, da chuva, né? A chuva prejudica muito o ataque aéreo. Não foi nível 49ers e Bears na semana 1, né? Porque acho que a drenagem do estádio lá dos Eagles foi um pouco melhor, né? Mas a equipe correu muito com a bola. Foram 50 carregadas para 210 jardas e 4 touchdowns. Os Jaguars não conseguiram ter o mesmo desempenho. Mesmo eles saindo na frente no placar, eles só tiveram 19 carregadas e
passa um pouco pela linha defensiva dos Eagles jogando muito bem, né? A defesa dos Eagles jogando muito bem. Eu tenho até que mandar um recado aqui, que foi o Iago, um dos nossos apoiadores, perguntando pra mim quando que eu ia começar a falar sobre o Haason Reddick pra candidato a defensor do ano, né? Tem que ter um pouquinho de calma ainda, né? Mas o Haason Reddick, de fato, fez um grande jogo, 2 sacks, ainda forçou o fumble da vitória. Mais uma vitória importante pro Philadelphia Eagles, que era o primeiro... Quer dizer, primeiro não, era um jogo que você olha o calendário da equipe, era um dos mais difíceis, né? Pelas próximas semanas. E eles tiveram adversidade, mas conseguiram vencer a partida. E os Jaguars voltam um pouquinho à realidade, né? O hype estava muito grande. Eu só ficaria de olho para apostas na AFC Sul, né? Porque eles se tornaram os favoritos aí ao longo da última semana, né? Pelo bom desempenho da equipe e o desempenho horrível, eu ia falar horrífico, horroroso dos Colts, Titans e Texans. Agora que eles perderam, se as odds subirem, é uma boa você olhar aqui pro... Eu tô tentando... Enquanto eu falo aqui, eu tô procurando aqui no Bodog, né? Mas ainda não tem as odds das divisões, mas fica de olho. O Seattle Seahawks derrotou o Detroit Lions por 48-45. Isso mesmo que você ouviu. 93 pontos marcados. Um verdadeiro shootout, um jogo completamente maluco, né? Que não dá pra tirar basicamente nenhuma conclusão, porque o que a gente já sabia desses times era que eles não têm defesas, e disso foi confirmado. Isso foi confirmado no domingo, né? E a questão é que o Detroit Lions é um time que a gente vê com inspirações um pouco maiores do que o do Seahawks, né? Certamente tem mais talento nesse elenco que o Seahawks, né? O ataque de Seattle oscila bem mais do que o dos Lions, que jogaram bem em todos os 4 jogos da temporada até agora. Mas contra essa fraca defesa dos Lions, que não conseguiu sequer gerar uma pressão no Geno Smith, né? E o único erro do Seahawks, o único turnover da equipe foi no time de punch, né? O Tyler Lockett sofreu um fumble, né? Então não dá nem pra colocar na conta do ataque, né? O ataque não cometeu erros, correu muito bem com a bola, foram 33 carregadas para 235 jardas, 3 touchdowns. O Geno Smith passou 30 vezes, completou 23 passes, 320 jardas, 2 touchdowns e rate de 132,6. Uma partida perfeita desse ataque do Seahawks, e é alarmante o quão ruim é essa defesa dos Lions. Eles têm um dos 10 melhores ataques da NFL nesse começo de temporada, de repente até mais do que isso em números, né? Em talento não, porque o quarterback deles é limitado. Mas a defesa é discutivelmente a pior da liga, né? E aí acontece o que aconteceu nesse domingo, né? Esse time do Lions não deveria perder para um time como o Seattle Seahawks, né? E até acho que, assim, não há motivo para pânico a longo prazo, porque foi uma partida que a equipe não teve o Amon-Ra St. Brown e o DeAndre Swift. Claro, o Amon-Ra St. Brown, impacto muito maior. É que é difícil falar assim, sentiu falta do Amon-Ra St. Brown num jogo que a equipe marcou 45 pontos, né? Mas um jogo maluco, né? E não tem a pick six do Jared Goff, não tem, sei lá, o fumble sofrido pelo... Qual é o nome dele? Me fugiu o nome do jogador que sofreu o fumble agora. O Khalif Raymond. Os Lions provavelmente teriam vencido esse jogo, né? Mas é muito jogo perdido por pouco, muita derrota dolorosa para esse time dos Lions, que já passou da fase de vitória moral, né? Tem que jogar melhor. Tem muito o que falar, né? É difícil você analisar um jogo que foi 48-45 e eu reitero, né? O Amon-Ra St. Brown fez falta, né? Porque a equipe fez 45 pontos. Mas você não pode perder esse jogo. Você não pode marcar 45 pontos e levar 48. Isso é inacreditável. Méritos pro Seahawks, né? Que volta a vencer depois de 3 semanas, né? Perdeu os 2 últimos jogos. Geno Smith, no geral, fazendo uma ótima temporada. DK Metcalf, idem. Só que essa defesa também não existe, né? Um jogo... Aí vira o campo. Um jogo que seu ataque faz 48 pontos... Na verdade, fez 39 pontos, né? Porque... 39 não, sou péssimo de conta. 41 pontos, né? Porque uma veio numa pick six. Mas você não pode ceder 45 do outro lado e perder um jogo tão apertado, né? E olho no Tariq Woolen, né? Conseguiu a pick six,
foi escolha de 6ª rodada, se não me engano. O cara tem todas as ferramentas físicas do mundo e tá surpreendendo, tá sendo cornerback titular do circo, na verdade, eu tô vendo aqui, escolha de 5ª rodada. Olho nele. Não quero botar o rótulo novo Richard Sherman, mas o Seahawks achou alguma coisa nesse garoto. Vamos falar agora da vitória dos Jets para cima dos Steelers em Pittsburgh, 24-20. Uma vitória impressionante dos Jets, porque eles perdiam por 10-20 no último quarto. Com 7 minutos para o fim do jogo, eles fizeram um touchdown. E com 16 segundos para o final da partida, o Breece Hall fez o touchdown da vitória, 24-20. Um jogo que a grande história são os dois quarterbacks, né? Começando, a maior, claro, é o Kenny Pickett, calouro, enfim entrou em campo. Ele substituiu o Mitch Trubisky no intervalo. Ele teve mais jardas do que o Trubisky, né? Foram 120 jardas aéreas contra 84 do Trubisky. Mas o ataque foi tão ruim quanto, né? O Kenny Pickett ele lançou 3 interceptações, mas esses números eles enganam um pouco, porque eu achei as 2 primeiras interceptações azar, né? A bola desviou ali e tal, então não dá pra colocar 100% na conta do Kenny Pickett. Foi mais o azar mesmo, foram 2 grandes jogadas dos defensive backs do New York Jets, né? Se eu não me engano foram o LaMarcus Joyner e o Jordan Whitehead. E a terceira foi no Hail Mary ali já no final, né? Então, esses números aí você pode esquecer, essas 3 interceptações. O ataque dos Steelers andou melhor. Foram 2 touchdowns no segundo tempo e no primeiro tempo não havia conseguido nenhum. 2 touchdowns, aliás, do Kenny Pickett correndo com a bola, né? E um foi o QB sneak, mas ainda assim é longe de um ataque bom, né? É um ataque muito ruim. O Mike Tomlin falou que não tá pronto ainda para tomar decisão, que vai estudar durante a semana, aquele clichê de sempre, mas eu não consigo ver eles voltando pro Trubisky, né? O Trubisky, você já viu, né? Um mês ali de Trubisky, esse ataque dos Steelers, um dos piores da NFL, não tem pra que voltar, né, com ele. O Kenny Pickett tá longe ainda do ideal, bem longe. Mas pelo menos ele é um cara que você pode apostar que ele vai virar. É difícil falar depois de uma rodada inteira de futebol americano. Vai virar alguma coisa, né? Ele tem as ferramentas e a parte mental ainda é um desenvolvimento que ele precisa passar. Essa linha ofensiva continua muito ruim, mas ele não sofreu sack, né? Ele lidou um pouco melhor com isso e o play calling também. Mas o New York Jets, o time que venceu. Zach Wilson lançou 2 interceptações, é verdade. E foi um jogo que a equipe teve que lidar com a lesão do Max Mitchell, né? E até um ponto que eu vou citar mais pra frente, e numa posição que chama mais atenção, mas a gente subestima um pouco, porque quando o titular se machuca, a gente perde um pouco a atenção se é o reserva ou se é o reserva do reserva que tá em campo, ou o reserva do reserva do reserva, né? A gente meio que, é o reserva. Mas tem uma diferença grande do reserva imediato pro segundo reserva. E eu digo isso porque o New York Jets, ele perdeu durante o training camp o Mekhi Becton, aí eles contratam o Dwayne Brown, ele se machuca, o George Fant se machucou também, e eles entraram em jogo com o Max Mitchell de left tackle, que vinha fazer um trabalho bem razoável por um calouro, e ele se machuca também. Então são 4 tackles machucados. 3 deles que chegaram para jogar do lado esquerdo, que é o lado mais importante, né? Até que o New York Jets lidou bem. O Zach Wilson sofreu um sack, foi pressionado 4 vezes aqui nas estatísticas da ESPN. Mas muda tudo quando você tá no seu 4º left tackle. E quando você tá com um quarterback voltando de lesão, primeiro jogo dele na temporada, completou só 50% dos passes. Foi um sinal positivo essa virada no final, né? Acho que deixa um gosto bom na boca pra torcida do New York Jets, né? Algo pra você construir, né? Você ainda pode justificar que ele tava voltando, ainda tava enferrujado e tal, e aí ele consegue
consegue se encaixar melhor ali no segundo tempo, mas você precisa cortar esses erros e não tem uma fórmula mágica para o time ficar mais saudável, né? Porque os Jets já estão com bastante dinheiro de linha ofensiva na injury reserve. Minkah Fitzpatrick se machucou, que é um problema para os Steelers, que já estão sem o TJ Watt, né? Ele saiu de jogo, ele que conseguiu uma interceptação, tem que ficar de olho aí ao longo da semana o que vai ser dele, né? E não é coincidência esses 2 touchdowns dos Jets virem depois da lesão do Minkah Fitzpatrick, né? Porque ele é um cara que você tem que sempre ficar de olho onde é que ele tá em campo, porque ele é um cara que tem uma condição muito boa para conseguir turnovers e facilitou um pouco a vida dos Jets a saída dele. O New York Giants derrotou o Chicago Bears pelo placar de 20-12, numa das partidas com o pior nível combinado de quarterbacks que eu já vi na minha vida. Começando pelo time que venceu a partida, né? Como eu falei, 20-12. O Daniel Jones, ele se machucou ali no final do terceiro quarto, né? O Tyrod Taylor entrou para última jogada do terceiro quarto. Ele sofreu uma lesão no tornozelo. O Tyrod Taylor fica em campo ali algumas campanhas, o suficiente para ele lançar uma interceptação e sofrer uma concussão. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele sofreu uma concussão, sai do jogo, entra o Daniel Jones e o que acontece? O Daniel Jones entra, chama a jogada no huddle e se alinha como wide receiver. O snap vai direto para o Saquon Barkley por 3 jogadas consecutivas até os Giants chutarem um field goal, abrirem 20-12. Como o Tyrod Taylor sofreu concussão, ele não poderia voltar para o jogo. O Daniel Jones entrou no sacrifício ali basicamente para chamar jogadas ali no huddle. E depois dessa campanha ele até conseguiu receber o snap, dar ali o handoff pelo menos. Mas ele tava mancando muito. E os Bears não conseguiram tirar proveito disso, né? Eles, logo depois do field goal, já com o Daniel Jones baleado em campo, eles foram pro punch numa 4-2, faltando 3 minutos e 15 pro fim da partida, né? No meio do campo, uma das decisões mais covardes que eu já vi na NFL. Os Giants recebem a bola de volta e com o Daniel Jones sem conseguir fazer nada, 3 and out, claro. Só que aí os Bears sofrem um fumble no punch, né? O muffed punch. Os Giants recuperam já no campo de ataque. Só com o Barkley corre algumas vezes ali. Field goal. E o Graham Gano, que tem sido o melhor kicker da NFL, foi eleito na minha seleção do mês de setembro como o melhor kicker. Ele chuta a bola na trave. Os Bears recebem a bola de volta ali numa situação já de desespero, né? Tendo aquela coisa ali da jogadinha de rugby. Nada feito. O New York Giants vence a partida. Mais um jogo terrível do Justin Fields. 11 de 12 passes. 11 de 12 passes não. 11 de 22 passes. Nenhum touchdown, nenhuma interceptação. 6 sacks em 19 pressões, que é uma proporção absurda. É uma proporção completamente absurda. E diz sobre a linha ofensiva dos Bears não ser boa, mas diz também um quarterback que está segurando a bola muito mais do que deveria, né? Porque você não consegue 6 sacks em 19 pressões só com a linha ofensiva sendo muito ruim, né? Eu tenho batido muito nessa tecla durante a temporada, né? Porque a gente tem a tendência aí a colocar tudo o que é pressão na conta da linha ofensiva. E a gente sabe que não é. Eu não sei, é uma situação muito complicada do Chicago Bears, né? Ver ele passar a bola tão mal, né? Não dá nenhuma confiança pra tentar passar mais a bola. Ele teve, assim, 174 jardas, 56 vieram num passe longo pro Darnell Mooney também, né? Então, os números dele são piores do que se você tira esse avanço muito longo. Sofreu um fumble ainda. Eu não quero condenar o Justin Fields, né? Que o time é muito ruim ao redor dele. Mas, ao mesmo tempo, ele piora esse time. O time que já é muito ruim, ele piora. Então é muito complicado. E do lado dos Giants, vamos ver se eles vão ter algum quarterback para entrar em campo no próximo domingo. A boa notícia é que o Saquon Barkley parece o Saquon Barkley de sempre. Ele teve 146 jardas em 31 carregadas. Isso é um sinal positivo para a equipe, desde que não signifique
que ele vai receber um mega contrato após o fim da temporada. Vamos passar para a vitória do Atlanta Falcons para cima do Cleveland Browns por 23-20. Eu falei de atuação ruim dos dois quarterbacks, essa aqui não tá muito longe não. Nem o Jacoby Brissett nem o Marcus Mariota jogaram bem, né? E o Jacoby Brissett, ele que vinha superando as expectativas, ele dessa vez jogou como eu espero que o Jacoby Brissett vá jogar, né? Ele foi muito mal, lançou uma interceptação e no momento chave ali, né? Quando os Browns eles lutavam para empatar a partida, né? Primeiro ele aceita um sack horrível que a equipe já estava ali na linha de 46 jardas do campo de ataque, né? Era razoável você avançar mais umas 10 jardas, você chuta um field goal bem realista, né? E ele sofre um sack, perde 8 jardas, volta para o campo de defesa, uma terceira para 23, e aí tem que arriscar, lança uma interceptação e os Falcons vencem a partida, em que o Marcus Mariota completou apenas 7 passes de 19 tentados, né? E esse time tem talento no ataque, esse time consegue mover a bola, mas o Marcus Mariota é muito ruim. Então é uma corrida ali contra o Marcus Mariota, quanto tempo ele vai conseguir segurar até o Desmond Ridder entrar em campo. E acho que era algo para ser pensado já para ontem, né, no caso dos Falcons, né? Eles enfrentam os Buccaneers na semana passada, né, que não é um jogo fácil. Depois o 49ers também não é um jogo fácil, né? Então não é a sequência ideal para você pensar no calouro, mas ao mesmo tempo você vai deixar o Marcus Mariota ali para ser sacrificado, porque ele é muito ruim, o Marcus Mariota, né? Ele nunca se tornou o quarterback que a gente esperava, né? Ele completou 7 passes e teve uma interceptação. O Kyle Pitts teve uma recepção para 25 jardas e a equipe correu muito bem com a bola, né? Esse time corre bem com a bola e esse time tem talento no corpo de skill positions. Dá para montar um bom ataque com esse time, mas o quarterback é uma âncora que puxa todo o desempenho do Atlanta Falcons pro chão, né? E do outro lado, os Browns, um jogo que eles não tiveram o Myles Garrett, né? Que ele sofreu aquele acidente durante a semana, então era de se esperar que a defesa jogaria pior e jogou pior de fato. Também não acho que é motivo para pânico, mas os Browns, eles sabem que eles têm uma limitação muito grande na posição de quarterback. Eles até conseguiram mover a bola e poderiam ter vencido esse jogo, né? Mas aí a sequência de erros ali do Jacoby Brissett custou a vitória aí ao Cleveland Browns, ou pelo menos uma prorrogação, empatar o jogo ali no final. E o Falcons eu não me empolgaria enquanto for o Marcus Mariota. Vamos seguir aqui na primeira parte do programa pós-rodada. Vamos falar de Dallas Cowboys contra Washington Commanders. Os Cowboys venceram por 25-10. Antes de qualquer coisa, uma estatística aqui para vocês. Jardas totais na partida: 297 para o Commanders, 279 para os Cowboys. Primeiras descidas: 17 para o Commanders, 15 para os Cowboys. Conversão de terceira descida: 5 em 15 tentadas para os dois times. Jogadas totais: 71 para o Commanders, 57 para os Cowboys. Assim como no futebol, posse de bola não vence o jogo, isso também, tudo que eu falei aqui, não vence jogo, não importa. Quer dizer, importa, mas não é o que define o jogo. O que define o jogo são pontos. E os Cowboys venceram por 25-10. Mas se teve esse equilíbrio todo, os dois times conseguiram mover a bola na mesma proporção, por que os Cowboys venceram por 15 pontos? Por conta dos erros, por conta do Carson Wentz. Carson Wentz lançou 2 interceptações e foi um jogo bem Carson Wentz dele, né? Bem à la Carson Wentz. Esses erros que custam aos times dele quando não são sacks em momentos totalmente inoportunos, são interceptações e muitas vezes são os dois. Era um jogo que estava entrando no último quarto, os Cowboys venciam por 5 pontos, mas o CeeDee Lamb conseguiu um touchdown longo num passe do Cooper Rush. O CeeDee Lamb teve uma boa partida, ótima partida, aliás. 6 recepções para 97 jardas, um touchdown. Depois os Cowboys chutaram um field goal ali já no final da partida.
abrindo 25-10 e basicamente selou a partida. Esse field goal veio logo depois de uma interceptação do Carson Wentz. Então é isso, os Cowboys fizeram um jogo mais limpo, eles não correram bem com a bola, eles tiveram 62 jardas totais, né, correndo com a bola. A defesa do Commanders defendeu muito bem o jogo terrestre, só que o que tem sido a marca desse time com o Cooper Rush é um time sem muita big play, sem muito, como eu costumo falar aqui, fogos de artifício, mas teve nesse domingo, né, porque foi uma recepção de 30 jardas para touchdown do CeeDee Lamb, teve uma recepção de 45 jardas do Noah Brown, uma recepção de 31 jardas do Ezekiel Elliott, né? Então esse time começou... é um time que normalmente joga um estilo muito contido, conseguiu os avanços longos, e o Cooper Rush é um reserva que ele não comete muitos erros. Eu brinquei muito sobre ele estar jogando ali para se manter na NFL uns 6, 7 anos, ganhando uns 3, 4 milhões de dólares por temporada como reserva, né? Uma vida muito boa, né? E ele... a gente espera um retorno do Dak Prescott na semana 5, e o Cooper Rush fez exatamente isso. E se provou um ótimo reserva, conseguiu manter ali a equipe. Não só manteve, né? A equipe venceu 3 jogos com o Cooper Rush, né? Perdeu o único jogo com o Dak Prescott, o Dallas Cowboys. Ele manteve aí a equipe seguindo ali num nível bem seguro no ataque, né? E mérito também pro Kellen Moore, coordenador ofensivo da equipe, que no passado chegou a ser especulado para ser head coach em outro lugar, teve seu trabalho muito questionado na temporada passada. O primeiro jogo contra o Buccaneers não foi bom, e ele fez um ótimo trabalho montando ao redor do que o Cooper Rush pode fazer. Méritos também pro CeeDee Lamb, que começou a aparecer, né? Não começou tão bem a temporada, mas foi melhorando a cada jogo que passa. Então, méritos aí para o Dallas Cowboys. Vamos passar agora para Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Os Titans venceram por 24-17, uma partida em que nenhum dos dois times são bons. Só que o Titans é um pouquinho melhor. A equipe foi pro intervalo vencendo por 24-10, os Colts conseguiram um touchdown no terceiro quarto, mas ninguém conseguiu pontuar mais no último quarto, e os Colts ainda tiveram um show de horrores ali, tiveram um fumble, os Titans recuperam, aí vão extremamente conservadores, punch de volta para os Colts, aí a equipe, com 2 minutos para o fim, se coloca numa 4ª-21, depois de um sack longo, né, e também uma perda de jardas ali de uma tentativa pro Nyheim Hines. Aí a equipe não tem nenhuma opção senão chutar o field goal ali, que não faz de nada. Você não vai converter uma 4ª-21, mas um field goal ali também não serve de muita coisa. E a equipe chutou o field goal e... sinceramente, ali é uma decisão... não tem o que fazer, ele não tem decisão certa ali, porque você não vai converter uma 4ª-21. A chance é muito pequena. E o field goal ali basicamente te coloca numa situação de ir pro onside kick, né? E a equipe chutou o field goal, não converteu. Foi pro... os Titans, eles chutaram, né? Na verdade, eles nem foram pro onside kick. Os Colts tentaram pedir os timeouts, mas o Titans conseguiram ali a primeira descida que matou a partida. Até acho que os Titans... eu sei que o final foi apertado, que foi uma posse de bola só, mas eu achei que os Titans jogaram bem melhor do que os Colts, principalmente no ataque. Achei que o Derrick Henry foi muito bem. O Ryan Tannehill não lançou interceptação, que é um bom ponto. Enquanto do outro lado, o Matt Ryan, ele faz o que ele pode. Mas nesse estágio da carreira, ele é uma estátua, né? E ele não está sendo bem protegido. Ele até teve 356 jardas, mas 2 touchdowns. Lançou uma interceptação também. Só que é chocante como essa equipe não consegue mais correr com a bola, né? Essa equipe tinha provavelmente o melhor ataque terrestre da NFL na temporada passada. Hoje tem uma das piores linhas ofensivas da NFL. É exagero, mas tá na metade de baixo. E é uma linha que não consegue bloquear o jogo terrestre. O Jonathan Taylor teve 20 carregadas para 42 jardas. A corrida mais longa dele
foi para 11 jardas. O Michael Pittman, que é o principal wide receiver da equipe, foi bem controlado pela defesa dos Titans. E é isso, né? Uma divisão bem ruim. São dois times que estão na briga, total na briga, né? Os Titans são empatados com o Jacksonville Jaguars, né? No topo da AFC Sul. Os Colts estão um jogo atrás, mas é uma divisão muito ruim. E a notícia ruim é que outra notícia ruim pro Titans e pro Treylon Burks é que o Burks, né, que é calouro, foi escolha de primeira rodada da equipe, ele saiu machucado, né? Então não tem ainda o diagnóstico, mas quando o cara sai de maca, nunca é um bom sinal. Vamos seguir aqui na primeira parte do pós-rodada. Vamos falar de Los Angeles Chargers contra Houston Texans, um jogo que os Chargers estavam implorando pro Houston Texans cometer o crime, mas os Texans foram educados, quer dizer, foram mal educados, né? Porque os Chargers pediam e eles ainda assim não realizaram o pedido do Los Angeles Chargers. A equipe chegou a fazer um touchdown ali no começo do último quarto para cortar a vantagem dos Chargers, que chegou a ser de 21-0 no primeiro tempo para 27-21. Na jogada seguinte, o DeAndre Carter dos Chargers sofreu um fumble no retorno do kickoff. Os Texans recuperaram, não conseguiram o touchdown, conseguiram um field goal, cortaram para 27-24 com 8 minutos ali para o fim do jogo, mas... Opa, abriu um somzinho aqui. Os Chargers logo em seguida conseguiram o melhor drive deles no jogo. Foi um drive de 8 minutos, 12 jogadas, 6 minutos na verdade. Tem que trocar o óculos. E conseguiram um touchdown ali que matou a partida, né? Teve uma conversão de quarta descida do Justin Herbert pro Austin Ekeler nesse processo, né? Que acabou sendo um avanço longo até pro Austin Ekeler, que teve um jogo muito bom. Ele teve 3 touchdowns no jogo, né? Foram 2 correndo com a bola, 1 recebendo, ele que não tinha feito touchdown ainda nessa temporada. Mas é a defesa dos Chargers sem o Joey Bosa, né? O Joey Bosa é extremamente importante. Um cara que não jogou muito bem foi o J.C. Jackson, né? Eu vi alguns torcedores dos Chargers criticando, né? Mas aí logo depois desse touchdown da equipe, o Davis Mills lançou uma interceptação, porque o Davis Mills é o Davis Mills. Davis Mills não é um bom jogador, né? E foi uma interceptação também numa 4-16, que antes ele já tinha aceitado um sack horroroso, né? Então, o Houston Texans é muito ruim, né? Então, vencer por 10 pontos não é muito mérito pros Chargers. E a equipe, o Justin Herbert vai ficando um pouquinho mais saudável, jogou bem, 27 de 39, 340 jardas, 2 touchdowns, não lançou interceptação, mas o ataque melhora um pouco com o Justin Herbert um pouco mais saudável. Eventualmente vai ter o Keenan Allen 100% saudável. Só que a defesa cede 24 pontos para um ataque totalmente inoperante do Houston Texans. E assim, eles tiveram 346 jardas no jogo, né? Que é um número respeitável. Não foi como... eles aproveitaram os erros dos Chargers. Não, né? E por muitos momentos ali dos Chargers que eles voltaram a ter os problemas ali de ataque muito conservador e tal, e é um ataque que tá muito desfalcado com a ausência do Rashawn Slater, né? E também não é só ele, Corey Linsley, enfim, são muitos desfalques nesse time, mas pelo menos venceram o jogo e impediram o desastre, porque seria um desastre pro Houston Texans. E é importante pros Chargers nesse momento vence de qualquer forma, vai acumulando vitórias nesses momentos complicados, que são esse começo de temporada, né, com o time todo desfalcado. Até olhar o calendário deles, eles têm Browns, Broncos, Seahawks e Falcons. Se eles conseguirem sair dessa sequência aqui 3-1, eles vão chegar no segundo jogo contra os Chiefs com 5 vitórias e 3 derrotas, que aí vai ser um jogo bem complicado. Depois dos Chiefs ele tem os Cardinals, Raiders, Dolphins um jogo difícil, Titans, Colts são jogos acessíveis, Rams, quem sabe o que vai ser o Rams até lá, Broncos no final. Então, você sobreviver esse início, você vai ter uma fase ali que, com um time saudável, você pode construir algo para chegar bem nos playoffs. Esse deve ser o objetivo do Los Angeles Chargers.
Vamos passar agora pro jogo de Londres, antes de ir pro Patriots e Packers e os outros jogos do segundo horário. Mas antes eu queria falar com você, ouvinte, sobre o programa de apoiadores do podcast Cara dos Esportes, porque é muito importante que a gente continue crescendo a base de apoiadores. No mundo atual que os interesses estão cada vez mais específicos, é difícil para um programa de nicho, e o podcast Cara dos Esportes é feito para um nicho, atrair aquela verba tradicional de vários anunciantes, como é a mídia tradicional e como sempre foi a mídia tradicional, né? Então, por isso que cria-se esses programas aí de financiamentos coletivos, né? Que é o programa de apoiadores aqui. Eu te dou vários conteúdos exclusivos extras, como os 2 podcasts semanais do feed principal, tem o feed do Cara dos Esportes Notícias, tem as newsletters, tem grupo no WhatsApp, tem possibilidade de sorteios, tudo isso você lê lá no link que está na descrição, explicando tudo do programa de apoiadores, e você paga um valor mensal para mim, que ajuda a financiar o podcast. Você pode pagar por PicPay, né, mensalmente, ou por Pix, assinaturas de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. 6 meses ou 1 ano tem desconto. Então é isso, não deixe de olhar lá o link e escolher o plano que se encaixa melhor no seu orçamento, nas suas necessidades. É muito importante que a gente continue crescendo aqui o número de apoiadores. O Minnesota Vikings derrotou o New Orleans Saints por 28-25 no estádio do Tottenham, em Londres. Um grande jogo. Não consigo lembrar de nenhuma partida em Londres que foi mais divertida. Primeiro tempo um pouco frio, os Vikings foram pro intervalo vencendo por 13-7. Isso depois de um field goal ali no último segundo, depois de um fumble sofrido pelos Saints. A partida aqueceu mais no segundo tempo, o ataque dos Saints melhorou conforme a equipe... Conforme o Andy Dalton foi ficando mais confortável em campo, né? Ele que é o quarterback reserva do Saints. James Winston não jogou, ele começou jogando, o Dalton. E no segundo tempo ele jogou muito melhor. A conexão dele com o Chris Olave continuou fazendo uma temporada de calor fantástico, fazia com James Winston e continuou com o Andy Dalton. Os Saints chegaram a virar o jogo no último quarto. Os Vikings viraram de novo para 25-22. Os Saints, com 1 minuto e 51 para o final do jogo, empataram a partida 25-25, um field goal de 60 jardas do Will Lutz. Eram 1:51 para o fim da partida. Conseguiram uma campanha rápida ali. Depois teve uma recepção muito bonita do Chris Olave. Os Vikings viraram novamente com uma big play do Justin Jefferson, que deixou eles próximos para chutarem um field goal ali de 47 jardas com o Greg Joseph. Os Saints tiveram a chance de empatar, dessa vez de 61 jardas, 1 jarda a mais que o Will Lutz converteu no lance anterior, mas dessa vez ele não conseguiu. Foi incrível para você que não viu o jogo. A bola bateu na trave, bateu no poste, né, de baixo, né, no travessão, e saiu por pouco, né? Ela subiu e caiu ali, sei lá, sem nem se 1 metro na frente do goalpost. Mas uma grande vitória aí pro Minnesota Vikings, né? Escapa do que seria uma derrota decepcionante, né? Porque enfrentou o Saints desfalcado, sem o Michael Thomas, sem o James Winston. A ausência do James Winston, claro, quando você perde seu quarterback titular, é sempre um problema. Mas essa versão do James Winston com 4 fraturas nas costas não é muito melhor que o Andy Dalton. Não sei se é melhor que o Andy Dalton, né? E o Andy Dalton, ele claramente precisou superar ali uma ferrugem no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo ele foi muito bem, né? E esse ataque do Saints também sentiu a ausência do Michael Thomas, que não jogou, e ele que liderava a NFL em recepções para a primeira descida, então tem esse fator importante. O Alvin Kamara também não jogou. Então foi tudo um processo aí Eu tenho falado muito processo no podcast, porque é verdade, né? Eu não gosto de ficar me repetindo, mas às vezes eu repito porque é importante. E foi um jogo assim que os Saints também tiveram alguns erros, né? Eles fecharam o primeiro tempo com um fumble, né? Foi um fumble ali do
Andy Dalton, né? Ele sofreu sack, a bola escapou. Os Vikings recuperaram a bola, chutaram um field goal ali, fizeram 13-7 antes do fim do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Vikings vai pro punch, fumble do retornador, os Vikings recuperam e chutam um outro field goal, né? E aí abre para 16-7, 6 pontos vindo diretamente ali de erros do Saints, né? Turnovers do Saints, né? E ainda teve um fake punch convertido pelo Minnesota Vikings. Então, é um jogo que teve essas particularidades. Achei que foram dois times bem equilibrados. Achei que a defesa do Saints jogou bem. Ela conseguiu gerar muita pressão para cima do Kirk Cousins. Ele foi sacado 3 vezes. Foi pressionado 23 vezes. O Justin Jefferson terminou com 10 recepções para 147 jardas. Dá a sensação que ele incinerou completamente o Marshawn Lattimore. E ele conseguiu ter sucesso pra cima do Marshawn Lattimore, né? Que seguiu ele não seguiu ele o tempo todo, mas na maioria dos snaps ele estava marcando o Justin Jefferson. Mas ele teve sucesso contra o Jefferson no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, aí é um cara do talento dele, né? Você começa a funilar a bola na direção do Justin Jefferson, ele vai fazer alguma coisa. E fez, principalmente naquela recepção lá no final do jogo, que colocou os Vikings em condições de chutar o field goal. Do outro lado, a defesa dos Vikings, que eu não gostei muito do que eu vi, né? Os jogadores da defesa dos Vikings têm um pouco de dificuldade para gerar pressão. O Zadarius Smith, ele conseguiu um sack, mas ele não vem fazendo um bom ano até agora. Os Vikings não vem conseguindo gerar muita pressão mesmo. O Patrick Peterson, que vem jogando um pouco acima do que eu esperava, eu achei que ele já estava acabado já há uns 2 anos, até vem fazendo um bom começo de temporada. Mas é isso, né? Vitória importante dos Vikings, porque eles estão na briga ali pelo wildcard, quem sabe pela divisão. Já venceram os Packers na semana 1. E o Saints agora fica uma situação complicada, né? 1-3, né? Depois de 4 jogos, e a equipe vem mostrando muitos problemas no ataque. Dito isso, eu achei que o Andy Dalton jogou melhor hoje do que o Jameis Winston nas 3 primeiras semanas. E eu não voltaria pro Jameis Winston, a não ser que as fraturas nas costas dele estejam 100% recuperadas. Porque esse time conseguiu, no segundo tempo, né, principalmente. No primeiro tempo até que não, por conta daquilo que eu falei da ferrugem, mas eles conseguiram mover a bola no segundo tempo. E olho no Chris Olave, ele é especial. Ele é mais um wide receiver jovem, especial e ultra veloz, consegue gerar separação. E eu sei que 4 recepções para 67 jardas e um touchdown não parece nada demais, mas a maior parte disso veio no segundo tempo e foi o motivo pelo qual os Saints tiveram uma chance para vencer essa partida, que acabou com a vitória dos Vikings por 28-25. Vamos seguir agora para os jogos do segundo horário. No England Patriots contra o Green Bay Packers, um jogo que foi muito mais difícil para os Packers do que a gente imaginava, ainda mais quando os Patriots perdem o Brian Hoyer por lesão logo no começo. Ele sofreu uma concussão, entrou o Bailey Zappe, né, escolha de quarta rodada, da equipe no último draft, e ainda assim os Patriots conseguiram fazer um jogo muito equilibrado. Os Packers venceram por 27-24 na prorrogação. Uma atuação ruim do ataque dos Packers, né? Que eles conseguiam mover a bola, mas não conseguiam matar o jogo, né? E teve a pick six lançada pelo Aaron Rodgers, e eles só converteram 6 de 14 tentativas em terceiras descidas. Enquanto isso, a defesa da equipe também não foi bem, e diria que foi até pior do que o ataque, porque a gente espera mais dessa defesa dos Packers, né? Que é uma defesa que você olha nome por nome, é uma defesa que tem muito talento, principalmente ali na linha defensiva. E eles foram empurrados pelos Patriots, né? Os Patriots tiveram 167 jardas terrestres num jogo que o ataque aéreo deles não representava nenhum perigo, né? E não representava com o Brian Hoyer, e menos ainda com o Bailey Zappe, né? Que foi o que eu falei antes no podcast, né? Sobre a diferença do segundo pro terceiro reserva. O Brian Hoyer é fantástico? Não. Mas o Bailey Zappe, ele é um calouro de 4ª rodada. Ele foi selecionado na 4ª rodada
por um motivo, e ele não tá pronto pra jogar. E o dia que ele estiver pronto, ele vai ser um bom quarterback? Sei. Mas claramente tudo era mais lento com ele no ataque aéreo. Eu sei que ele teve algum outro passe ali que o pessoal dos Patriots começou a comparar ali. Aí, o outro quarterback que a gente selecionou tarde no draft e tal, não sei o quê. Mas foram 3 sacks, segurando muita bola, não sabia onde ir com a bola. Então, eu não correspondo a esse sentimento positivo da torcida dos Patriots que eu vi no Twitter em alguns momentos. Me reservo o direito de mudar de opinião depois que eu analisar de verdade o jogo, né? Vou reassistir com detalhes, mas não me impressionou muito o Bailey Zappi. Os Packers poderiam ter vencido esse jogo, não fosse pra variar a covardia ali do Matt LaFleur, né? Uma 4ª-8 no campo de ataque, eles foram pro punch ao invés de tentar a conversão e ali ele ficou com medo de perder, né? Porque ele ficou com medo de não converter. E aí vi do outro lado os Patriots com o Bailey Zappi ganhar o jogo, né? Ele foi pro punch, teve uma falta que transformou numa 4ª-13. Aquela coisa de jogar pra não perder, né? E acabou, foi pra prorrogação, ganhou, tudo bem. Mas poderia ter vencido o jogo em tempo regulamentar. Boa atuação da defesa dos Patriots e respeitável. Achei que a secundária... Eu sei que cedeu 116 jardas pro Alan Lazard, né? Mas a secundária teve alguns lances que honra a reputação do Bill Belichick de ser um gênio ali de secundárias, principalmente, né? Que ele faz as secundárias jogarem melhor do que os caras, que o investimento sugere, né? E jogou bem, por exemplo, forçou um fumble contra o Romeo Doubs e teve uma boa atuação, né? Mas aí tem limite do que você pode fazer, principalmente quando você não pressiona muito o Aaron Rodgers. Dito isso, não é uma vitória que os Packers têm muito a comemorar. Cederam 24 pontos para um ataque no seu terceiro quarterback, que deveria ser inoperante contra uma defesa que a gente espera que seja forte como a dos Packers. Ponto positivo para o torcedor dos Patriots, o torcedor dos Packers não ficarem muito tristes comigo. A equipe tem corrido muito bem com a bola e correu novamente com a bola muito bem, né? E a equipe protege bem o Aaron Rodgers, a linha ofensiva com o David Bakhtiari realmente muda de cara. Vamos falar agora da vitória dos Raiders para cima do Denver Broncos por 32-23, o jogo em Las Vegas. O meu palpite no preview da rodada, que aliás toda semana, quarta-feira à noite, não perca, era que os Raiders venceriam porque eles não eram tão ruins quanto um time que começa com 4 derrotas em 4 jogos, e os Broncos não eram bons o suficiente para terminar a semana 4 com 3 vitórias e 1 derrota. E basicamente foi isso que aconteceu. As médias se encontraram, o jogo começou devagar, os Raiders conseguiram ali o segundo touchdown, que abriu 16-10, com um fumble do Melvin Gordon retornado para touchdown, né? No segundo tempo, a equipe conseguiu abrir um pouco mais de vantagem e no final da partida os Broncos encostaram 23-25 e os Raiders foram muito bem ali naquele drive de gastar o relógio, gastaram 5 minutos em 10 jogadas, fizeram o touchdown, abriram 9 pontos de vantagem e ganharam a partida. Importante para eles se manterem vivos na temporada, né? Porque estava bem rápido escapando da mão deles, né? E a equipe correu muito com a bola, né? Claramente o objetivo era esse. O Josh Jacobs teve um bom jogo. A linha ofensiva dos Raiders, bloqueando pro jogo terrestre, foi muito bem. A conexão com Derek Carr e Davante Adams foi o ataque aéreo dos Raiders, né? E aquela coisa que eu falei em alguns outros programas, né? E quando teve a conexão muito bem, as outras conexões não encaixaram. E foi basicamente isso que a gente viu de novo, né? 188 jardas do Derek Carr, 101 pro Davante Adams. Do lado do Denver Broncos, eu achei que o Russell Wilson jogou bem. Diria até que foi a melhor atuação dele com a camisa dos Broncos e ele colocou a equipe numa possibilidade de pelo menos encostar na partida no final, mas teve um drop ali numa 4ª-5 que matou a última chance. Ainda o entrosamento com o Cortland Sutton e com o Jerry Jeudy ainda não é o ideal, mas os dois tiveram touchdown, né? A gente tá caminhando
na direção certa, né? Mas ainda é alguns dos problemas que eu já falei, né? A equipe... Bruce Wilson quer improvisar muito com um time que eles não têm ainda uma boa química. Ele não é o mesmo atleta que ele já foi um dia. E turnover como aquele do Melvin Gordon realmente e vem sendo a história da temporada do Melvin Gordon, né? Se não me engano são 4 fumbles dele até agora. Então é isso, um jogo que assim eu achei que foi um sinal bem positivo pros Raiders, porque assim, confirma um pouco do que eu esperava, que ele não era um time tão ruim assim pra perder 3 jogos. Com 3 jogos apertados que eles perderam. Então era meio que nas variáveis da NFL, que você joga os dados ali, os 3 dados caíram no número que atrapalhou os Raiders. Então foi um pouco de... O que eu quero dizer é que foi um pouco de azar mesmo nesse início de temporada. E os Broncos também, 2-2 é um pouco mais do que eu espero desse time, que não tem um bom começo de temporada. Mas lado positivo, não teve nenhum meme do Nathaniel Hackett saindo desse jogo. Acho que aí dá pra começar bem, né? Acho que dá um... É que assim, o head coach não fez nenhuma cagada gigantesca. Nossa, melhoramos. Não é isso também, né? Mas pelo menos, de novo, outra coisa que tá na direção correta. Outro ponto que eu tava aqui nas minhas anotações e eu esqueci de falar, os Raiders tentaram um onside kick, né? Mas aquele surpresa que não deu certo. O Broncos recuperou a bola já no meio do campo, conseguiu chutar um field goal. É que poderia ter sido bem pior, poderia ter sido um touchdown. Vamos encerrar a primeira parte aqui desse programa. Não deixe de escutar a segunda parte. A gente vai falar do Sunday Night Football, vai falar já da semana 5. Mas a gente termina aqui com o Carolina Panthers contra o Arizona Cardinals, né? Um jogo que, vou ser sincero, né? Ninguém tava com muita expectativa. Os Cardinals venceram por 26-16, jogando na casa dos Panthers. Um jogo que, sim, foi até um pouco mais complicado do que o torcedor dos Cardinals gostariam, porque é um time mais talentoso que os Panthers, principalmente no ataque. As duas equipes chegaram empatadas, né, no último quarto, mas ali os Cardinals conseguiram fazer 13 pontos sem resposta, abriram 26-10. Os Panthers ainda conseguiram um touchdown ali no final, mas aí já tava meio com um carazinho ali de garbage time, né? Faltava pouco tempo pro fim do jogo. E também eles demoraram muito tempo, né? Eles conseguiram um touchdown ali com 4 minutos pro fim da partida, e depois os Cardinals conseguiram correr muito bem com a bola, conseguiram gastar o relógio e não deram chance de retorno pros Panthers. Os Panthers que não usaram tanto o Christian McCaffrey como corredor, né? Ele que era dúvida pro jogo, então a sensação que dá é que eles quiseram poupar um pouco ele dos impactos. Usaram ele muito como recebedor, né? Que aí você coloca o cara mais em espaço, não é o mesmo impacto, né? 9 recepções, não é ele teve 17 toques na bola, né? 8 recepções, 19 passes recebidos. Fossem 17 carregadas, o impacto físico era maior. Ele foi muito bem como recebedor. 81 jardas, um touchdown, recebeu todos os 9 alvos que foram mandados na direção dele. O Baker Mayfield foi vaiado durante o jogo, né? A torcida dos Panthers não tá nada satisfeita com o começo dele ruim, muito ruim. E muito abaixo do que eu esperava do Baker Mayfield. Não que eu não tinha expectativa que ele ia ser, sei lá, um quarterback mediano. Mas ele tá jogando como um dos piores quarterbacks até agora. Ele teve 4 passes desviados na linha de scrimmage, né? Eu sei que ele não é muito alto, só que ele tem do outro lado um quarterback que é bem mais baixo que ele. E não é um problema como foi pro Baker Mayfield nesse domingo. Do lado dos Cardinals, jogaram pro gasto, né? A conexão Kyler Murray e Marquise Brown tá funcionando muito bem, né? O entrosamento entre os dois se mantém, que eles jogaram juntos no college football. Mas ainda há erros, ainda a defesa não é suspeita, né? Pegou um ataque muito, muito limitado, né? O J.J. Watt, que teve uma história assustadora, né? Parece que ele teve uma arritmia cardíaca durante
a semana que precisou de um desfibrilador. E ele ainda assim entrou em campo e teve um grande impacto. Desviou 2 passes na linha de scrimmage, né? Que, claro, isso é importante. Mas não teve sack, não gerou pressão. Do lado dos Panthers, a defesa da equipe não jogou tão bem quanto vinha jogando, né? O destaque é o Brian Burns, né? Que vem fazendo uma temporada muito boa. Teve um sack nessa partida e 3 tackles atrás da linha de scrimmage. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a segunda parte. Se você não escutar a segunda parte, como diria a Ita Lucena, aguarde o processo. Fala, pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-semana 4 da NFL. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, vai lá no seu feed, escuta a primeira parte, depois volta aqui para escutar a segunda parte, na qual eu falarei sobre o Sunday Night Football entre Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, e vou falar também já da semana 5, né? Bem importante a gente já olhar um pouco para a semana 5 nesse começo de semana, principalmente para quem aposta de jogo. As melhores linhas são nesse momento no começo da semana, mas vamos começar falando da grande vitória dos Chiefs para cima do Tampa Bay Buccaneers, 41-31. O jogo foi em Tampa Bay. Por boa parte da semana havia dúvida se o jogo seria em Tampa Bay devido ao furacão Ian. O jogo foi em Tampa Bay e o clima não foi um fator, né? Não choveu, estava bem tranquilo. O problema maior para o Buccaneers foi o furacão Patrick Mahomes, que teve uma grande atuação. Os números não são nem espetaculares. 23 de 37 passes, 249 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação. Mas quem viu o jogo com seus olhos sabe que foi uma grande atuação do Patrick Mahomes. Alguns lances ali que a gente sabe que a lista de jogadores que conseguem fazer tem um nome, e esse nome é o Patrick Mahomes. O passe para touchdown dele pro Clyde Edwards-Helaire foi, como diria João Guilherme, um deboche. E o Kansas City Chiefs dominou o jogo de início ao fim. Claro que eles tiveram uma ajudinha do retornador do Tampa Bay Buccaneers, né, o Rashad White, que logo ao receber o chute inicial sofreu fumble. 2 jogadas depois os Chiefs fizeram touchdown. Os Bucks responderam apenas com um field goal. E os Chiefs tiveram um drive longo logo em seguida. Conseguiram touchdown, abriram 14-3 com 4 minutos para o fim do primeiro quarto. E esse tipo de drive é um sinal muito positivo para o Tampa Bay Buccaneers, porque o grande problema desse ataque na temporada passada, ataque dos Chiefs, foi não conseguir ter a paciência para avançar aos poucos, né? Avanços curtos e ir avançando de forma metódica, né? Era um time que procurava muito a big play, e quando não tinha big play, porque os times estavam focando mais em defender o fundo do campo, o Patrick Mahomes não era paciente o suficiente. Isso mudou. A gente está vendo o Patrick Mahomes muito mais paciente. A gente viu ele avançando com o Travis Kelce ali na região do meio do campo, avançando com o Juju Smith-Schuster e completando passes para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores diferentes, e a equipe correndo muito bem com a bola também. Foram 189 jardas, 92 do Clyde Edwards-Helaire, 63 do Isaiah Pacheco, que eles chamam de Pacheco em inglês, né? Mas eu vou falar Isaiah Pacheco. E o Patrick Mahomes, ele sofreu 3 sacks, mas eu achei que em geral a linha ofensiva da equipe jogou bem, né? Principalmente bloqueando para o jogo terrestre. E os Bucks chegaram a ter ali, eles reduziram a vantagem dos Chiefs para 41-31, depois que o Patrick Mahomes lançou uma interceptação. Ali ele não foi paciente, né? Ele tentou encontrar o Juju Smith-Schuster totalmente desequilibrado. O Mahomes, né? Lançou de qualquer jeito e acabou interceptado. Os Bucks fizeram touchdown, reduziram para 41-31, mas não chegaram perto de verdade de empatar ou virar o jogo.
Não gostei da atuação do ataque do Tampa Bay Buccaneers. Eu sei que eles saíram atrás no placar muito cedo, mas 6 carregadas. E vocês sabem que eu não sou defensor de jogo terrestre aqui. Mas 6 carregadas. Eu achei que teve um momento ali que ele era razoável você pensar que você poderia tentar correr com a bola ali um pouco. Não colocar o Tom Brady para passar a bola 52 vezes. Eu achei que eles se desesperaram um pouco. E entendo, né? Porque você olha para outro lado o Mahomes e você pensa, eu tenho que ir pro tudo ou nada, né? Mas ao mesmo tempo você olha aqui para a lista de drives, né? Punch no segundo tempo, né? A gente teve claro, teve o fumble ali que não foi bem um drive, né? Foi o kickoff, mas poderia ter ajudado de repente ali você conseguir sustentar um pouco mais os drives. Eu entendo o raciocínio, mas eu achei que a equipe se desesperou um pouco. Boa atuação do Mike Evans. Chris Godwin chegou a deixar o jogo, depois voltou. O Leonard Fournette foi usado muito mais como recebedor, né? Teve 7 recepções, 57 jardas, um touchdown. E foi uma boa atuação do Tom Brady, né? Ele superou ali o primeiro quarto difícil, depois ele jogou bem. Mas aqui do outro lado, quando o Kansas City Chiefs está jogando nesse nível é complicado, né? Quando as jogadas estão encaixando, o Andy Reid, ele parece um head coach que claramente poupa as melhores jogadas para os momentos mais importantes, para os jogos mais importantes. A gente não viu uma diversidade tão grande assim de playbook contra o Indianapolis Colts. A gente viu hoje num jogo de prime time. Kansas City Chiefs está lá no topo da AFC, como sempre, tem que ser encarado como tal. O Buffalo Bills, eles pareciam que era o time não só da AFC como da NFL como um todo, mas para mim é uma corrida de 2 times, o Kansas City Chiefs e o Buffalo Bills. Ainda colocaria o Buffalo Bills na frente, mas não vejo uma distância tão grande assim. E é o Patrick Mahomes, né? O Patrick Mahomes é fantástico. Quando tá tudo funcionando, quando ele não tá jogando com 5 reservas na linha ofensiva, enquanto ele lida com uma lesão no pé, o Tampa Bay Buccaneers tem problemas para enfrentá-lo. Do lado dos Bucks, o lado copo meio cheio é que eles não vão enfrentar o Patrick Mahomes toda semana, então eu acredito que essa defesa não corra riscos não vai ser exposta dessa forma toda semana. E até o sinal do ataque foi bem positivo, né? Apesar de eu achar que até para mim, para Gabriel Martins, o hater do jogo terrestre, 3 carregadas eu achei que foi um exagero inverso, talvez. Eles têm Falcons pela frente, Steelers, Panthers, 3 jogos bem vencíveis. Ficaria surpreso se eles não estiverem 5-3 depois desses 3 jogos. Aí depois um jogo importante contra os Ravens, contra os Rams, depois Seahawks e Browns também, nada muito assustador. Grande vitória dos Chiefs, grande atuação do ataque dos Chiefs. A defesa deu alguns sinais positivos também. Acho que uma boa defesa. Sim, não é uma defesa fantástica, mas é uma defesa mais do que suficiente para ajudar a equipe em alguns momentos. Bem, é isso. Vamos passar agora para a semana 5, né? A gente ainda tem um jogo da semana 4, o 49ers contra os Rams, vai ser nessa segunda-feira. Mas vamos falar dos jogos da semana 5, porque é interessante já olhar para a próxima rodada. E para você que aposta as melhores linhas de jogo são no início da semana, né? Então, se você gosta de uma das odds aqui que eu vou falar do Bodog, crie sua conta usando o meu link, que está na descrição, para eles saberem que eu te mandei. Primeiro depósito tem bônus de 100% até R$120. Leia direitinho as regras aí do bônus para não ter surpresas. Dado o recado, vamos começar pelo Thursday Night Football entre Denver Broncos e Indianapolis Colts.
A vitória do Denver Broncos tá pagando 1,60. Vitória dos Colts tá pagando 2,40. Total desse jogo 43,5. Handicap Broncos -3. Gosto do Broncos nesse jogo. Apesar, eu achei que a equipe deu alguns sinais positivos no ataque contra os Raiders, mesmo na derrota, enquanto esse time dos Colts tá na discussão como o time que jogou o pior futebol americano na temporada até agora. Vamos passar para outro jogo agora já no domingo. Vamos passar pelo jogo de Londres, que vai ser no estádio do Tottenham. Aliás, o jogo que eu falei agora vai ser em Denver, do Broncos e Colts. New York Giants contra o Green Bay Packers no estádio do Tottenham, lá em Londres. E deve ter algum milionário escutando o podcast Cara dos Esportes que queira me mandar. Eu sou torcedor do Tottenham desde 2007. 2006, 2007? 2007. 15 anos torcendo pra esse time. Eu sou torcedor do New York Giants desde 2009. E vai ter esse conjunto interseção, o Giants jogando no estádio do Tottenham. Eu queria muito ir. Completamente impossível financeiramente pra mim. Sei lá, de repente se eu tiver uns 1.000 apoiadores novos até o fim da semana dá pra ir. Mas se tiver algum ouvinte milionário que quiser pagar minha viagem, meu passaporte está em dia, eu aceito. Mas enfim, os Packers são favoritos por 7,5 pontos. Vitória deles está pagando 1,27, dos Giants 3,80, total 41,5. Vocês vão me ouvir falar uma frase inédita na história desse podcast. Mas eu gosto dos Giants aqui, mais 7,5, hein? E acredito que essa linha vai andar na direção dos Giants mesmo. Vai diminuir, porque os Packers jogaram muito mal no ataque nesse domingo. Moderadamente. Gosto moderadamente desse Giants, mais 7,5. Vamos passar agora para Steelers e Bills, o jogo que vai ser em Buffalo. Bills, claro, franco favorito para a partida. Vitória deles está pagando 1,11 no Bodog. Dos Steelers, 6,75. Bills favoritos por 14 pontos. Total 47. Não sabemos. Ao que tudo indica, será Kenny Pickett, mas não sabemos com certeza. Não acredito que faz muita diferença. 14 pontos é muito ponto na NFL, por isso eu acho que essa linha deve diminuir um pouco. Mas aqui claramente a vantagem é para o Buffalo Bills. Vamos passar agora para Minnesota Vikings e Chicago Bears. Não é um jogo tão atrativo assim. Vikings vem de vitória apertada contra o Saints lá no estádio do Tottenham também. Vitória dos Vikings está pagando 1,31, dos Bears 3,60 lá no Bodog. Total 43. Vikings -7, Bears mais 7. Eu iria de Vikings aqui -7, porque esse time do Bears é trágico. Patriots contra Lions, jogo interessante. Brian Hoyer, ele saiu com uma concussão. Às vezes concussão é algo rápido que se resolve, às vezes pode durar múltiplas semanas. Se não for ele, será o Bailey Zappe. Os Lions vêm de uma derrota na qual eles marcaram 42 pontos, que é bem raro na história da NFL. O jogo é em New England. Os Patriots são favoritos por 2,5 pontos lá no Bodog. Vitória deles está pagando 1,71. Dos Lions 2,20, total 47. E eu vou cair aqui de novo. Eu amo Lions mais 2,5. Mas estou vendo aqui que vai virar Patriots -3 logo. Gosto do Lions, vitória direta também. Por mais que seja o Lions jogando em New England, o ataque dos Lions é 1000 vezes melhor que o dos Patriots. E a defesa dos Patriots jogou bem contra os Packers, mas eu gosto bastante do Lions aqui nessa posição. Acho que eles têm tudo pra... Eles estão produzindo um ataque contra todo mundo, né? E a defesa dos Patriots é boa, mas não é nada de outro mundo. Então eu iria aqui de Lions.
Jacksonville Jaguars e Houston Texans, um jogo assim. É um jogo importante pro Jacksonville Jaguars. Aliás, o jogo é o jogo é onde? Produção. Em Jacksonville. O jogo em Jacksonville. Vitória dos Jaguars pagando 1,31. Dos Texans 3,60. 44,5 total lá no Bulldog. Jaguars menos 7. Isso aqui é importante. Os Jaguars são favoritos por 7 pontos contra um rival de divisão. Não vai brigar pela divisão os Texans, mas é um rival de divisão. É o primeiro critério de desempate. O retrospecto é o primeiro critério de desempate. O retrospecto dentro da divisão. Então é um jogo que os Jaguars precisam vencer. E se o Jaguars é um time bom, e muita gente, inclusive eu, acredita que eles são um time bom, eles vencem aqui e cobrem por mais de um touchdown, vencem tranquilo. Mas se for o Jacksonville Jaguars do passado, que tropeça, que não pode ser confiável, eles vão sofrer contra o Houston Texans aqui. Então, eu acredito nos Jaguars, acho que eles vencem, acho que eles cobrem esse menos 7 também, e apostaria. Cleveland Browns contra Los Angeles Chargers. É um jogo que os Browns tiveram um lado ruim do Jacoby Brissett nesse domingo, acabaram perdendo para os Falcons. Os Chargers sofreram mais do que deveriam contra o Houston Texans. O jogo é em Cleveland, mas os Chargers são favoritos por menos 3 lá no Bulldog. Vitória dos Browns pagando 2,35, dos Chargers 1,62, total 49,5. Deve ter o retorno do Myles Garrett. Não deve ter o retorno do Joey Bosa. Sem o Joey Bosa, acho que os Chargers têm uma linha defensiva que volta a ter alguns dos problemas do ano passado. E os Browns, com esse ataque terrestre tão forte, eu gosto desse Browns aqui, 2,35. Acho que é uma boa aposta aqui de um underdog. New York Jets contra Miami Dolphins. Vitória dos Jets está pagando 2,35 no Bulldog. Dos Dolphins 1,62, total 44,5. O jogo é em Nova York. Não sabemos e creio que a gente não vai ver o Tua no próximo domingo. Sim, acho que mesmo que todos os médicos do mundo, o maior especialista em concussão do mundo, libere o Tua, a NFL não vai querer ver o Tua em campo porque tá rolando ainda a investigação. Dito isso, mesmo o Dolphins com o Teddy Bridgewater, eu gosto mais aqui do que o New York Jets, que venceu um time um pouco confuso do Pittsburgh Steelers, que teve problemas físicos. Eu gosto dos Dolphins aqui, vitória direta, e gosto deles cobrindo 3 pontos também. New Orleans Saints contra Seahawks. Os Saints, curiosamente, moveram bem a bola sem o James Winston e sem o Michael Thomas, né? Creio eu que o Andy Dalton continua como titular, porque o James Winston tá com as costas quebradas. Pô. Vitória do Saints tá pagando 1,45 no Bulldog, do Seahawks 2,80, Saints menos 4,5. Eu gosto desse total de pontos aqui, que esse ataque do Seahawks é bom, mesmo contra essa defesa boa do Saints. Gosto desse Seahawks aqui, mais 4,5. Consigo ver eles cobrindo. Acho que eles vão perder o jogo, mas consigo ver eles cobrindo. Vamos passar aqui para os jogos do segundo horário. Qual que é o jogo mais interessante? Los Angeles Rams e Dallas Cowboys. Aliás, faltou um aqui do primeiro horário. Commanders e Titans. Motivo para ter faltado, que minha mente me protege desses dois times. O jogo é em Washington, mas o favorito é os... Eu já falei isso no podcast, né? E repito, né? Porque normalmente quando você usa só o segundo nome do time, né? O apelido, entre aspas, você fala, são os Titans, são os Commanders, são os Giants. Quando você usa o nome completo, teoricamente, você ainda deveria ter que usar o plural, os Tennessee Titans, né? Porque são os Titãs de Tennessee. Mas soa errado em português, né? Então você fala o Tennessee Titans, os Titans.
E aí você vai falar isso 1h da manhã, gravando quase sua segunda hora de podcast, você vai se enrolar. Dito isso, Commanders favoritos por 2,20, quer dizer, Commanders, vitória deles está pagando 2,20 no Bodog, dos Titans 1,71, total 42,5, Titans menos 2,5, e eu não confio em nenhum desses dois times, principalmente o Titans como favorito, e a linha já tá andando na direção dos Titans, subindo para 3, aí eu acho que eu iria de Commanders, né? Porque para mim são dois times do mesmo nível e prefiro apostar no que tá me dando pontos. Então seria essa a minha aposta. Às 5 horas a gente vai ter Carolina Panthers contra San Francisco 49ers. Esse é difícil porque o 49ers ainda vai jogar no Monday Night Football, né? Então é difícil dar um palpite, mas as odds nesse momento, 49ers menos 5. A vitória deles está pagando 1,47, dos Panthers 2,75, total 39,5. O jogo é na casa dos Panthers, que também é um time horroroso. De novo, fica difícil falar sem o jogo do Monday Night Football acontecer. Los Angeles Rams contra Dallas Cowboys, né? O jogo principal do segundo horário. O jogo em Los Angeles, que os Rams são favoritos. 1,36 vitória deles. 3,25 dos Cowboys. 45,5 total. Rams menos 6. Gosto de Cowboys mais 6 aqui, hein? E já tá andando, já vai cair para 5,5, que eu também gosto. Dak Prescott vai retornar. Eu sei que tem ainda a variável dos Rams jogarem nesse Monday Night Football. Mas se eles continuarem no nível que eles vêm apresentando até agora, eles não deveriam ser favoritos por 6 pontos. Por isso que eu gosto do Cowboys aqui. Cardinals e Eagles. O jogo é em Arizona. Como é que eu vi errado? O jogo é em Arizona. Vitória dos Cardinals está pagando 3,0 lá no Bodog. Dos Eagles 1,41. Total 49,5. Cardinals mais 6. Eagles menos 6. Essa linha tá andando na direção do Cardinals, que eu fico surpreso porque eu não vi nada demais deles hoje contra os Raiders. Gosto desse Eagles menos 6. Gosto do vitória direta dos Eagles. Total que eu não sou muito fã porque os Eagles não pontuam por 4 quartos consecutivos, né? Isso prejudica um pouco. Mas eu gosto desse Eagles menos 6 aqui e vai virar menos 5,5 e eu vou gostar mais ainda. O Sunday Night... Não tô vendo o Monday Night Football aqui. O Sunday Night Football vai ser entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. O jogo em Baltimore. Os Ravens que perderam de forma dolorosa contra os Bills nesse domingo. Mantenho meu apoio à decisão do John Harbaugh de ter arriscado aquela quarta descida. Mas enfim, Ravens favoritos por 3,5 pontos. Né? Então um ponto a mais do que a vantagem de campo, seu mandante. Ravens está pagando 1,54 a vitória, 2,60 dos Bengals, 47,5 total. Gosto de Ravens aqui, né? Mas 3,5 é um pouco salgado para mim, apesar de estar andando pros Bengals, né? De repente se cair para 2,5 eu ficaria mais confortável em apostar nos Ravens. Eu acho que eles têm um ataque bem melhor. E assim, a defesa jogou bem, mas aí a questão da chuva também, o quanto que essa chuva ajudou. Mas eu gosto mais aqui do Baltimore Ravens, acho que é o time melhor. Não tem linha do Monday Night Football, que será entre Raiders e Chiefs. O jogo do Chiefs acabou de acabar. Então, por isso, assim como não tem linhas também de Falcons e Bucks, que é o jogo que acabou de acabar nesse minuto. Então, olhem lá no site quando vocês escutarem isso aqui. E se quiserem minha opinião, podem mandar uma DM. Pode me mandar um WhatsApp, que o número e o link para abrir direto o WhatsApp tá aqui na descrição desse podcast. Eu tento responder todo mundo que manda mensagem lá. E se você não precisa se preocupar, tem muita gente que fica, não quero incomodar. Não me incomoda nada. Se eu estiver ocupado na hora que você me mandar mensagem, eu simplesmente não vou responder. E eventualmente eu vou responder. E se eu não responder, não foi por maldade. Porque acabou ficando esquecido lá. Mas pode mandar que eu tento falar com todo mundo. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes chegando ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. Não se esqueçam que vocês têm um dever de casa no podcast pós-rodada
de hoje, que é convencer um amigo a escutar o podcast Cara dos Esportes, e também você deixar 5 estrelas na avaliação pra gente recuperar o espaço que a gente perdeu por conta dos problemas técnicos do Spotify na última semana. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!